Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Então hoje aqui daremos início a uma nova playlist que será de exercícios, ok? Então eu normalmente tenho procurado uma boa forma que eu posso vos dar exercícios para que vocês possam resolver, ok? E também que esses exercícios sejam de uma forma interativa e também mais aplicada, ok? Então acho que encontrei um método, posso chamar método perfeito, ok? Acho eu. E espero que essa forma funcione, ok? Então, isso funciona da seguinte maneira, ok? Então, temos aqui, esse aqui é o primeiro exercício, ok? E temos aqui a seguinte questão. Então, a questão diz o seguinte: cria um programa que peça o usuário para digitar seu nome e sua idade. Imprima uma mensagem endereçada a eles informando o ano em que completarão 100 anos, ok? E também tem aqui uma pequena observação que diz o seguinte: para este exercício, a expectativa é que você escreva explicitamente o ano. Então temos aqui a primeira questão, ok? Então essa questão aqui está a pedir que você crie um programa que poderá dizer ao usuário, ok? Em que ano é que eles terão, que eles irão completar 100 anos, ok? Então para você resolver esse exercício aqui, tem aqui algumas dicas que eu deixei, ok? Você primeiramente terás que saber como obter a entrada do usuário e também terás que saber um pouquinho sobre manipulação de strings, ok? Então vou explicar um pouquinho sobre essas dicas aqui e depois deixo-vos com o exercício, ok? E espero que vocês possam conseguir resolver esse exercício, ok? E também não se preocupam, então a solução para esse exercício aqui, exercícios, melhor dizer, deixarei lá no blog do canal, ok? Então, primeiramente, para a dica deste exercício aqui, então vou explicar um pouquinho sobre como obter a entrada do usuário e também como manipulação de string, ok? Então vou-vos dar uma pequena dica, uma pequena explicação para que vocês possam estar aptos a fazer esse exercício aqui, ok? Então, para obter a entrada do usuário, ok? Nós devemos fazer o uso da função input, ok? Então, vindo na prática, vamos aqui no meu editor, ok? Então, o que você deve fazer é o seguinte, ok? Para obter, primeiramente, a primeira dica é obter a entrada do usuário, ok? Então, no Python, como já sabemos, ok? Para obtermos a entrada do usuário, devemos usar a função input, ok? Então, vamos lá imaginar um caso que nós temos um nome, ok? Gostaríamos de saber o nome de alguém. Então, eu vou chamar de nome. Vou criar uma variável chamada de nome. Nome vai ser igual a input. Então, essa dica aqui é para quem é iniciante, ok? Então, quem está aprendendo Python, essa dica aqui poderá ser útil para ele, ok? Então, quem já sabe como obter uma entrada do usuário pode diretamente resolver o exercício e depois também poderás ir no blog, onde poderás comparar o seu resultado com o resultado que eu obtive, ok? Se caso for igual ou não. Então, caso for igual ou não for igual, também tenta mais implementar novos métodos, você poderás resolver esse mesmo problema, ok? Então, vamos lá ver. Para obtermos a entrada, vai ser o seguinte, ok? Faz o seguinte, devemos fazer o uso da função input, ok? Então, depois disso, vou escrever aqui dentro dessas aspas, eu posso escrever uma mensagem que vai aparecer no meu console, ok? Então, por exemplo, vou dizer, diga-me o seu nome. Diga-me o seu nome. Diga-me o seu nome. Então, depois disso, vou simplesmente imprimir a variável, ok? Print, abrir parênteses, print nome. Faço isso, vou salvar e vou executar, ok? Então, essa maneira aqui nós poderemos obter uma entrada que o usuário irá digitar no console, ok? Então, vamos lá esperar para o programa ser executado, melhor dizer. Então, aqui podemos ver aqui, tá vendo? Ela aqui nos diz o seguinte, ok? Diga-me o seu nome, ok? Então, eu aqui irei entrar o meu nome, ok? Vou dizer, por exemplo, o meu nome é João, ok? João. Como podemos ver aqui, se vamos ver aqui, tá vendo? Essa string aqui está muito colada com o nome, ok? Então, se eu dar aqui um enter, ele vai me dizer João, ok? Então, nós podemos resolver aquele espaço, ok? Podemos vir aqui, vou dar aqui um pouquinho, vou meter, diga-me o seu nome, eu vou pôr 2 pontos. Vou dar um pouco de espaço, ok? E depois disso, eu faço isso aqui vou pôr um pouquinho maiúscula, ok? E vou salvar. Então, dessa maneira aqui, nós teremos a obter o que o usuário vai digitar no nosso console, ok? Vamos lá ver, vou dar um clique de novo. Ele vai me dizer, diga o seu nome. E se formos a ver, estás a ver? Se eu entrar aqui, meu nome é João, como podemos ver aqui, já não está mais colado como estava anteriormente, ok? Se eu dar o João e vou clicar um Enter, ele vai me imprimir aqui o João. Então, essa aqui é a maneira que você pode obter a entrada de um usuário, ok? Então, se formos na segunda dica para resolver esse exercício aqui, é o seguinte, manipulação de string, ok? Então, para manipulação de string, o que você irá obter a partir da função, ok? A partir do que o usuário irá entrar no console, ok? Você pode fazer manipulação daquele resultado que ele irá entrar, ou melhor, daquela informação que ele vai entrar, ok? Então, vamos imaginar que aqui temos uma variável chamada idade, ok? Venho aqui. Ok, eu vou imaginar que tem uma idade, uma função, não é função, mas sim uma variável chamada idade, ok? Vamos lá ver, idade. Eu tenho essa função aqui chamada idade, ok?
Então aqui eu vou dizer o seguinte, ok? Diga-me a sua idade, ok? Ou melhor, digita a sua idade. Como é que digite? Digite a sua idade. Digita a sua idade ou entra a sua idade, ok? E depois aqui embaixo eu virei, vou fazer o seguinte, ok? Int, ou não é int, desculpa, vou meter idade. Idade vai ser igual a int, abrir parênteses, idade. E depois disso aqui eu posso simplesmente imprimir, ok? Eu vou imprimir idade, ok? Então, a dica que eu quero dar é o seguinte, ok? No Python, quando nós entramos um valor usando a função input, ok? Todo valor que é entrado no Python é considerado como uma string, ok? É considerado como caracteres, ok? Então, mesmo se você entrar, por exemplo, número 9 ou número 10, aquilo vai ser considerado como uma string, ok? Então, assim que você fazer a entrada desse número, ok? Você terá que converter aquilo em integer, ok? Porque nós sabemos que anos normalmente são representados em valores decimal, ok? Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por exemplo, você não vai dizer alguém tem 1.5 ou 1.6666 anos, não. Normalmente se diz, essa pessoa tem 1 ano, essa pessoa tem 6 anos, essa pessoa tem 17 anos, essa pessoa tem 20, sei lá quantos anos, ok? Você não vai dizer que essa pessoa tem 1.5 anos, ok? Então, por exemplo, mesmo se nós entrarmos aqui um valor, por exemplo, que é float, ok? Normalmente float são números, como é que eu vou dizer? Números reais, ok? Tipo 1.5, 1.6. Então, esse número nós devemos convertê-lo em forma de integer, ok? Integers são números decimais normalmente no Python, ok? Então, dessa maneira aqui, se eu entrar um valor, esse valor vai ser considerado em integer, ok? Porque em anos, normalmente, o que nós gostaríamos de saber é em que ano que essa pessoa completará 100 anos, ok? Então, vamos lá ver, vamos executar isso para podermos ver. Vou dar um clique para podermos testar, ok? Ela aqui me diz, digite a sua idade, ok? Então, por exemplo, eu vou meter algo que é 10, vou dar um clique, ele diz aqui 10, ok? E então, se eu vou executar de novo, ok? Então, se eu pelo menos entrar aqui, digita a sua idade, se eu pôr, por exemplo, 1.666, tá vendo? Ela aqui deu value error, ok? Like invalid literal for int, ok? With base 10. Então, ela vai me dizer aqui que esse valor aqui que eu entrei é um valor, como eu posso dizer? É um valor não aceito, ok? Para integers, ok? Para integers. Porque integers normalmente, como é base 10 decimal, ok? Integers normalmente no Python são considerados como valores decimais, ok? Então, esse valor aqui não é um valor certo. Então, o que você também pode fazer, ok? Por exemplo, tem aqui esse erro aqui que tem aqui. Você pode usar também, como é que eu vou dizer? Você pode usar o exception handler, ok? Para tratamento de exceções no Python, ok? Então, você pode fazer isso aqui, o seguinte, ok? Vou executar. Isso aqui são dicas, ok? Que você pode usar para resolver aquele exercício. Então, eu vou meter, por exemplo, 1.666. Qual é o erro que eu estou a obter aqui, ok? O erro que eu estou a obter aqui é value error, ok? Então, eu posso fazer o seguinte, ok? Virei aqui em cima, vou fazer isso, vou dizer o seguinte. Try, ok? 2 pontos. Ele vai tentar isso aqui, vou pôr tudo dentro do try, ok? Depois, eu vou fazer o seguinte. Except. O except eu tenho que pegar o erro que eu obtive aqui, ok? O erro que eu obtive aqui é value error, ok? Então eu vou pegar aqui o value error, vou copiar e vou colar aqui. Except value error, 2 pontos. Ele vai fazer o seguinte, vai me imprimir, ok? Print. Vou passar com uma mensagem, ok? Idade não pode ser um número real, ok? Não sei lá se escrevi bem, mas tanto faz, ok? Acho que ok. O valor da idade seria melhor, okay? O valor da idade não pode ser um número real, ok? Ou melhor, o valor da idade deve ser um número inteiro, ok? O valor da idade deve ser um número inteiro. O valor da idade deve ser um número inteiro, ok? Faço isso. Então, dessa maneira aqui eu estaria a manipular esse erro aqui, ok? Vamos lá ver, vou executar. Se eu executar de novo, não, vou limpar tudo isto. Vou executar. Vou subir um pouquinho aqui para que possamos ver. Aqui está, digite a sua idade. Vou meter, por exemplo, vou pôr 5, ok? 5. Ele passou, ok? Try, executou isso aqui, não houve nenhum erro. Então, se eu pôr mais de novo, vou executar de novo. Vamos lá ver. Vou pôr 1.666. Ele vai me dar o seguinte. Tá vendo? Já não estava a me dar o erro do jeito que estava a me dar anteriormente. Agora já está a me dizer que está a me imprimir esse erro aqui, isso aqui, ok? O valor da idade deve ser um número inteiro, ok? Então quer dizer que assim que eu passei 1.666, ele obteve esse erro aqui, ok? Value error, que quer dizer que erro de valor, ok? Que o valor que eu estou a passar não é um valor permitido. Então, caso ele me
retornar esse erro aqui, ele, em vez dele apresentar o erro como se o programa falhasse, ele vai me dizer vai me retornar uma mensagem que diz o seguinte, ok? O valor da idade deve ser um número inteiro, ok? Então, essa aqui é uma forma que você pode manipular a string, ok, no Python, ok? Então, para esse primeiro exercício aqui que temos aqui, que é o seguinte, cria um programa que peça ao usuário para digitar seu nome e sua idade e imprima uma mensagem endereçada a eles informando o ano em que completarão 100 anos, ok? Então, essas aqui são as dicas que eu já dei, ok? Essas duas dicas aqui, você deve saber como fazer a entrada de um dado e também como manipular strings, ok? Então, essas duas dicas aqui irão te ajudar você a resolver esse exercício aqui, ok? Então, pois é, pessoal, esse aqui é o primeiro exercício. Espero que vocês possam conseguir fazer esse exercício aqui, ok? Então, vocês poderão encontrar a solução desse exercício aqui no blog. Já vou postar mesmo assim que eu terminar de fazer a gravação desse vídeo. Vou postar a solução no blog e vocês poderão comparar, ok? Caso conseguiram ou não. E caso vocês não consigam, a partir da solução que eu vou postar lá, tentam criar mais uma nova forma, ok? E então, como eu digo, esse exercício aqui é bom para vocês possam praticar um pouquinho o Python, ok? Para que não só simplesmente estudam um certo tópico e depois ficam assim, o que fazer é o seguinte, não. Pratique esses exercícios aqui, poderão abrir mais um pouquinho a sua mente e também poderão melhorar a sua lógica, ok? Pois é bom aprender a procurar solução na internet, ok? Caso você não sabe uma coisa, caso você não sabe um tópico, procura na internet, vai na Google. Normalmente a resposta sempre está aí. É só ter paciência, sentar e procurar como fazer uma certa coisa e depois implementar essa coisa, ok? Então, já dei as dicas. Aqui está o primeiro exercício. Como eu disse, a solução vou postar no blog. E o que eu posso dizer é o seguinte: boa sorte resolvendo o exercício, ok? Então, eu sou o João. Caso você não se inscreva nesse canal, se inscreva e vejo-vos no próximo exercício. E muito obrigado.